E fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de análise do Bitcoin e do nosso mercado de criptomoedas. Bitcoin que desde o vídeo de ontem seguiu a queda, né? E aí chegou aos 30 mil dólares, teve uma leve violação, mas logo em seguida um repique. Nosso principal objetivo hoje vai ser estar analisando quais as maiores probabilidades face a esse cenário de medo e incerteza do mercado. Então tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, que eu posto análises diárias do Bitcoin e de todo o mercado, comentando aí de pontos fundamentalistas, fazendo análise on-chain, comentando de gráficos, sentimento, notícias e tudo que esse mercado aí tem para oferecer pra gente. Também queria convidar vocês a estarem me seguindo nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E também se tem vontade de aprender a investir, eu te ensino isso. O link também está aqui embaixo para você estar conferindo. Não esquece de deixar o joinha se gosta desse conteúdo e compartilhar também com quem você acha que também vai gostar, porque isso ajuda demais o canal e motiva a gente a estar continuando a produzir esse conteúdo que vocês tanto gostam. Pessoal, vamos começar aqui, né? Ontem a gente falou bastante de notícia, falamos de muita questão de dado on-chain. Então hoje eu queria passar no Fear and Greed, que está em nível extremo, tá? Nível de extremo medo, 10. Foram poucas as vezes aí na história do indicador que a gente chegou no nível de 10. A gente consegue olhar aqui desde o histórico de 2018, né? Aqui eu não tô nem conseguindo puxar aqui para baixo para esse pontinho aqui, mas a gente vê aqui a linha 10, né? Como que ela tá seguindo. E foram poucas as vezes que a gente tocou nela ou então veio abaixo dela. E foi quase que milimétrica às vezes onde esse indicador estava extremo desse jeito e a gente não viu um repique, nem que seja um repique mínimo, né, tal como a gente viu lá em maio, junho do ano passado, né, ou então como a gente viu em janeiro desse ano, quando foi lá a questão dos mineradores na China. Então agora novamente a gente está no nível de extremo medo e isso para posições de longo prazo é um indicativo muito forte para estar buscando acumulações, né? A gente tem que comprar dos desesperados e vender para os otimistas. Então isso pesa um pouquinho mais na hora de estar se investindo e pesa muito mais para as pessoas que estão querendo shortar o Bitcoin agora face a fortíssimos pontos de suporte. O nosso order book, né, passando aqui, a gente segue com risco retorno muito mais favorável para se atuar comprado, só que devido à limpa que a gente teve aqui no livro de ofertas, né, o preço vindo aqui próximo aos 29.900 e voltando, a gente limpou todos os tokens que já estavam pré-alocados. Então a gente tinha quase que 1000 tokens aqui nos 30, nos 30.500 a gente tinha muito token, aqui nos 30.400, 31 tinha token demais, coisa que não tem mais. Agora, os tokens eles foram realocados aqui para baixo, olha só, até os 28k, que eu imagino que é o nosso suporte mais importante. Abaixo disso, devido ao começo da bull run lá em 2020, a gente não tem tanta base de preço, consequentemente não temos muitos pontos de suporte. Então é extremamente importante que por agora, a princípio, o preço ele segure acima dos 28k, justamente porque a gente já está caindo há 6 semanas consecutivas e um repique ele não só é esperado, como é extremamente saudável aí pro ativo. Olhando nossos tokens em ordem de venda, a gente já tem pré-alocações aqui entre os 38 e 38.600, mas principalmente, né, o ponto mais importante é lá nos 40k, que sim é a nossa última base de preço e nosso ponto de resistência aí de curto prazo, para vocês verem como que a gente está esticado e que existe sim essa probabilidade do repique, né? Prova disso é como que esse order book cheio são instituições que já estão querendo tá comprando o preço. Nosso S&P 500 ele segue numa queda bem forte, né? A gente está longe da região das médias. Óbvio, eventualmente a gente pode ter um repique aqui no diário, assim como o mesmo pode acontecer com o Bitcoin, e estamos tendo um dia leve de alta, sem grande volatilidade, depois das quedas dos últimos 3 dias de negociação aí do mercado futuros. A gente chegou a violar os 4.000 pontos e ainda assim teve uma recuperada, né? A gente segue numa zona até que forte de suporte, que eu acho que os 4.000 pontos seja até o limite dessa zona.
que é justamente um ponto onde o mercado estava extremamente medroso, né? E a gente tinha aí várias tensões globais, tal como a própria inflação nos Estados Unidos, tal como os próprios níveis aí de ações caindo por causa da guerra. E agora a gente está num nível ainda mais extremo do que esses cenários, né? Então, ainda assim, acima dos 4.000 pontos, a gente pode ter pontos de suporte, mas as ações em média estão no patamar mais baixo do que quando começou a falar de inflação, começou a falar de aumento de taxa de juros, ou até pior, né? Começou a falar da guerra na Rússia e da Ucrânia. Nossa dominância, ela teve até que uma queda, na verdade, né? Porque face ao momento de pânico, ontem várias altcoins ficaram muito baratas, inclusive algumas até baratas demais, né? A gente viu o caso aí da Luna, o que aconteceu com a stablecoin da Luna, que era para valer $1 e começou a valer 70 centavos, 60 centavos de dólar. Mas os investidores, eles aproveitaram para estar aumentando a exposição nas altcoins, justamente devido a esse mercado extremo em altíssimo medo, né? Que é uma coisa que face ao mercado em extremo medo, né? E toda essa situação baixista e de quedas, eu acho extremamente perigoso, porque o mercado ele está caindo e os investidores eles estão aproveitando para aumentar sua posição em altcoins e não no Bitcoin, né? Então isso perde a força do mercado cripto e mostra como que os investidores estão eufóricos e confiantes em altcoins, que são projetos secundários. Então eu tomaria muito cuidado, ainda mais se a dominância seguir em queda e rejeitar esse leve rompimento nessa consolidação. Mas ainda assim, né, eu até falei nos vídeos atrás, pode ser a dominância das stablecoins. Na verdade não, olha só como é que a dominância do dólar Tether caiu. Vamos colocar a dominância do USDC da Coinbase. Peraí, USDC.T. Aí também é complicado. O S também caiu. E se a gente olhar os pares contra BTC, olha só, a maioria deles acaba que está subindo, pessoal. Então isso é dinheiro que realmente está indo do Bitcoin para as altcoins e não saindo do Bitcoin e indo para stablecoins, como a gente viu há alguns dias atrás. Então eu tomaria cuidado com essa baixa na dominância e com essa euforia dos investidores em estarem aí aportando seu dinheiro nas altcoins e não no Bitcoin. E o Bitcoin, pessoal, vamos ver o que está acontecendo, né? A gente testou aquela zona de suporte, né, que eu falei para vocês que era uma zona bem forte, olha só. A gente tocou aqui, tocamos aqui também, estamos tocando aqui de novo. E agora que a gente chegou na zona de suporte, que o pessoal tá começando a falar que o inverno cripto chegou, né, para vocês verem. A gente já tá caindo desde novembro, né? A gente teve uma queda aí de 52% em 74 dias, então assim, pouco mais de 2 meses a gente perdeu mais da metade do valor. Mas de fato, agora que a gente perdeu a mínima do mensal, que o pessoal está falando que o inverno cripto chegou. E justamente agora que o inverno cripto chegou, a gente está numa zona fortíssima aqui de suporte, tal como aconteceu também aqui no ano passado. Sem falar que a gente está bastante esticado, né? A gente está tendo uma queda consecutiva desde o final de março, o mês de abril inteiro foi de queda. A gente viu o preço cair durante 6 semanas consecutivas, né? Olha só, acho que a gente está indo até para a sétima, deixa eu ver aqui. Foram 6 semanas, 42 dias aí de queda. E é muito provável que a gente veja um repique acontecer, tá? Fazer um backtest aqui na base desse canal ascendente, voltar próximo à região das médias, ainda mais pelo fato da gente estar numa zona muito forte aí de suporte, tá? A gente bateu sobrevenda no diário mais uma vez, que foi um ponto aqui que se a gente vier aqui para trás e olhar, olha só, sobrevenda no diário, o que aconteceu? Não é V aqui, ó. Sobrevenda no diário. Foi esse ponto aqui que está acontecendo agora. Aqui deu um repique forte. Sobrevenda no diário mais uma vez. Foi quase que os níveis mínimos aqui dessa época. Se a gente voltar ainda mais para trás, né? Sobrevenda no diário. Foi o nosso Corona Crash. Sobrevenda no diário aqui mais uma vez. Foi a mínima lá do pânico em 2019. Então assim, pode ser que a gente venha a ter um repique justamente devido a esse mercado esticado. E agora falando, né, das próprias sobrevendas do diário,
que vem acontecendo. Por isso, eu tomei algumas posições face a esse mercado extremo, ao indicador denotando extremo medo, justamente aguardando esse repique para reduzir a minha exposição. Mas estratégias aí de longo prazo eu vou falar tudo nas considerações finais. Então é extremamente importante que você fique até o final do vídeo por causa disso. Pessoal, falando de sentimento, primeira coisa, né, é que parece que está tendo um probleminha nas corretoras onde o long short ratio ele não está sendo informado, né? A gente vê que o open interest ele está mostrando as liquidações também, mas o long short ratio ele está aqui paradão ao longo do dia de ontem. Já vai fazer quase que 24 horas que ele está em 2,42 e obviamente esse número ele está errado. Tanto que se a gente pegar outros sites, como por exemplo o Coinalyze, a gente vê que tem bugs aqui de gaps no histórico, né? Então a gente não tem informações. E o próprio TRDR ele também segue consolidado aí, próximo aos 2,42, né? Vamos ver se ele carrega aqui. Principalmente aqui, olha só, desde as 9 horas de ontem ele está em 2,33. Então assim, a gente está sem histórico. E quando isso acontece, pessoal, a gente pode vir aqui no próprio site da Binance, né, que é a maior corretora, tem a maior liquidez. A gente vem na parte de derivativos, vamos ver se também carrega aqui. E na parte de derivativos a gente consegue ver de onde essas informações elas são retiradas, né? Então a gente vê aqui, ó, em informação, e a gente consegue vir aqui em historical data, ou então trading data, é um desses dois. Aqui, ó, em trading data, pessoal, eu falei errado. E aqui a gente tem todos esses indicadores, né? Então, por exemplo, a gente descer aqui, ó, long short ratio. Aqui, olha só, ele tá caindo. Deixa eu até aumentar o período para ver se a gente consegue ver mais informações dele. Olha, como o long short ratio ele tá caindo, na verdade, desde o dia 8/5, né, a gente vê uma queda até drástica nele. Significa que as pessoas elas não estão mais querendo comprar esse dip, né, essa queda, esse mergulho que vem acontecendo. E juntando isso com o nosso CoinGlass, né, que a gente consegue ver agora o Open Interest, ver as liquidações, agora que a gente sabe que o Long Short Ratio está caindo junto com o preço, o que está acontecendo? Nosso Open Interest ele está bem consolidado, até tendendo de uma forma bem leve a dar uma subida, né? A gente consegue ver que isso vem acontecendo. E, consequentemente, com o long short ratio caindo, significa que tem pessoas querendo shortar agora que a gente está numa região de extremo suporte, né? Foram assim mínimas aí de meses que a gente viu no histórico gráfico. E sem falar que a gente deu aquela limpada que eu comentei com vocês lá no order book, então isso resultou em muita liquidação. Sério, foi muita gente sendo liquidada, foram assim milhões e milhões e milhões de dólares, e foi justamente aqui que eu armei algumas posições aguardando esse repique, uma vez que o long short ratio a gente viu lá agora no site da Binance, ele está caindo. Nosso Open Interest, por mais que ele esteja parado, ele está tendendo a dar umas subidas. Então temos pessoas shortando o Bitcoin próximo ao suporte. Isso faz com que as instituições que estão com todas essas ordens aqui, fazendo muralhas de preço, tenham interesse em julgar esse preço para cima, liquidar essas pessoas que estão agora entrando vendidas e, consequentemente, a gente tem uma maior probabilidade de estar vendo aí nos próximos dias um eventual repique. Quem sabe até ver o preço chegar próximo aos 35, 37 mil dólares, que são os níveis de Fibonacci aí mais importantes de toda essa pernada. Considerações finais, né, galera? Por mais que o mercado esteja esticado, eu quero deixar bem claro que nada impede que ele continue caindo. A gente vê sim uma probabilidade considerável de estar vendo um repique, mas não apostem suas fichas nisso, né? Ainda mais quando se trata do mercado de criptomoedas, ele é o mercado mais volátil do mundo. Então, consequentemente, a gente pode estar vendo o preço ir para baixo, liquidar mais gente, ir para a região de suporte, buscar níveis mais abaixo aí, próximo ao range dos 20 mil dólares, porque tudo isso é possível. Por isso que eu tomei posições aqui escalonadas, tá? Inclusive tô utilizando stop, porque essas posições, lembra que eu falei para vocês que a gente estava comprando aqui, surfando essa onda, pegando lucro, ficando em dólar, comprando, surfando outra onda, conseguindo mais lucro, quando cai a gente fica em dólar. A gente fez isso mais uma vez, tomamos um stop, estamos com dólar e lucro de todos esses meses aqui, e agora é o momento onde eu achei prudente
estar arriscando parte desse lucro para estar guardando esse repique e aumentando a minha posição ainda mais em moedas fiat, porque quanto mais o preço cair, mais bitcoins eu consigo comprar na minha posição. A gente tem essa Fibonacci, né? Essa Fibonacci, ela é em toda essa pernada que vem acontecendo ao longo de 6 semanas. E a gente vê, galera, que a região entre o 68 e o 0,5%, né, que é uma região importante de retração para o mercado, coincide certinho com a região das médias, que elas vão acabar, que elas vão se recalibrando à medida que as candles vão se formando, e também a base do canal. Então eu acho que é um ponto que, caso chegue aqui, vai ter muita gente interessada em estar fazendo distribuições, e justamente por isso, junto com as liquidações aqui, a gente tem que buscar distribuições face não só a tendência de baixa, né, mas também a esse cenário de pânico que a gente pode estar vendo, uma vez que a gente tiver um repique. Eu acredito que muitos investidores vão falar: ah, porque o inverno cripto já passou, porque aquilo ali foi só um momento de volatilidade e agora o preço vai para a lua. E justamente por isso, face a uma tendência de baixa, a uma figura de consolidação e rompimento descendente, a gente pode sim estar vendo até mais quedas nos próximos meses. Mas enquanto isso, lembre-se que o mercado ele é feito de tendências, tá? E cada tendência dessa, cada fundo, repique, são oportunidades da gente aumentar nossa posição, surfar uma onda, aumentar a nossa posição aí em moedas fiduciárias, para quanto mais o preço cair, mais gatilho, né, mais munição a gente vai ter para estar comprando mais tokens, e eventualmente quando o cenário baixista passar, e com certeza vai passar, a gente vai estar com muito mais posição para estar surfando essa onda, pegando o momento de euforia e lucrando cada vez mais. E o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você não me conhece e não conhece o canal, eu queria te convidar a estar se inscrevendo, porque eu posto várias análises como essa todos os dias. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, que os links estão todos aqui embaixo, e também de deixar aquele like, compartilhar com quem você acha que gosta também, porque isso ajuda demais aqui no canal. Então eu vou ficando por aqui, tenha uma excelente terça-feira e valeu, galera, tamo junto!